19 de fevereiro de 2015. São Paulinos perdem a viagem. O jogo deu Corinthians no primeiro majestoso da história da Libertadores. No Paulistão, 15 de Piracicaba vence a primeira. Mojimirim vira para cima do Penapolense e segue invicto no estadual. Pelo Campeonato Carioca, a dupla Bill e Jobson brilha e Botafogo vence. Vasco fica no empate. Fluminense é surpreendido pelo Volta Redonda. No Gauchão, Grêmio vence e alivia a pressão. E as últimas notícias de Santos e Palmeiras. Olá, boa noite. Deu Corinthians no majestoso duelo pela Libertadores. O Timão sobrou em campo e sem maiores dificuldades venceu São Paulo por 2-0 na Arena em Itaquera. Daqui a pouquinho você vai acompanhar uma reportagem especial com todos os detalhes desse jogaço. O nosso contato agora imediato, de terceiro grau, é com o repórter Felipe Esboril, que está neste momento no CT Joaquim Grava. Joga o Esboril aqui na tela, João. E ele está conferindo a reapresentação do elenco. Boa noite, Esboril. Boa noite, Michele. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Como você disse, falamos ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde o técnico Tite faz uma movimentação ali atrás apenas com os reservas, que não entraram em campo na noite de ontem contra o São Paulo, na vitória do Corinthians por 2-0 pela Copa Libertadores da América na estreia da fase de grupos. O técnico Tite completou com essa vitória 14 clássicos sem perder nenhum. Só perdeu o último, sabe para quem? Justamente para o São Paulo, em 2012, em dezembro de 2012, justamente antes de viajar para o Mundial que conquistaria no ano de 2012. Nesta tarde, o técnico Tite vai fazendo essa movimentação e um pouco antes, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, compareceu à sala de entrevistas e esclareceu vários assuntos. Dentre eles, Jadson, jogador que tem contrato com o Corinthians até o final do ano. Foi um dos destaques, o melhor jogador da partida de ontem contra o São Paulo. Parece que uma proposta da China está prestes a tirar o jogador. E o presidente corintiano falou sobre o assunto. A gente está aguardando, eu conversei com os representantes dele. A proposta oficial não chegou ao clube. Ele só me falou, manifestou que tem um clube chinês que quer levá-lo. E eu já adiantei que antes do término da Libertadores a gente não quer nem conversa. Então vamos aguardar chegar a proposta para ver se os valores estão de acordo. Caso esteja, a gente conversa mais pós-Libertadores. Tá aí o presidente Roberto de Andrade falando conosco, ele que concedeu entrevista agora há pouquinho no CT Joaquim Grava. Ele também falou sobre a dívida do Corinthians, são 300 milhões de reais. O grande desafio da gestão dele é diminuir essa dívida e o presidente também falou sobre esse assunto. O déficit existe, ele está aí, uma boa parte desses 300 milhões, acredito que seja de 60% a 70% desse valor que eram impostos, eles já estão negociados em 15 anos, quer dizer que já está sendo pago até. O resto são vencimentos fornecedores, enfim, alguma coisa relativa a direitos econômicos adquiridos, que é uma conta. Agora, o compra e venda de jogador não tem nada a ver com a dívida. Lógico que se a gente conseguir vender mais do que, arrecadar mais na venda do que a compra, mas é ótimo, mas sempre mantendo o elenco forte. Isso ninguém abre mão aqui no Corinthians de a gente ter sempre um time disputando todos os torneios que entrar para ganhar. O Roberto de Andrade também falou sobre a venda de jogadores, justamente para diminuir essa dívida. A negociação com o Paulo Guerreiro continua. Nesse período de carnaval ela deu uma estancada justamente por causa do aumento do dólar. Enfim, o jogador tem contrato até o meio do ano e fica ainda esse impasse, se ele fica ou não. O presidente confirmou ainda que a chegada de Wagner Love não foi para suprir a falta de Guerreiro, e sim para ajudar o Guerreiro e também o técnico Tite.
esse dia, essa quinta-feira, pós-vitória do Corinthians na Copa Libertadores da América, serviu também para a apresentação da nova diretoria de futebol. Sérgio Janiquian, economista, é o novo diretor de futebol do Corinthians. Ele chega com um know-how de mercado, nunca trabalhou no futebol, chega também com uma experiência fora dele. Ele disse que vai implantar algumas coisas novas por aqui. E eu perguntei para ele sobre Alexandre Matos, o novo diretor de futebol do Palmeiras. Ele chegou com grande status, contratou um monte de gente. Será que ele quer fazer algo parecido aqui no Corinthians? Eu pretendo fazer um bom trabalho. Como meu pai do lado de lá, eu sou corintiano, sou apaixonado pelo clube e pretendo fazer a minha história com alguma coisa que seja positiva para o clube. Mais ou menos, tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer. É isso. O Sérgio Janiquian chega como novo diretor de futebol do Corinthians e também foi apresentado o Eduardo Ferreira, o Edu da Gaviões, isso mesmo, ele é o novo diretor adjunto de futebol. É justamente o cargo do Duílio Monteiro Alves, que deixou o Corinthians, e agora chega o Eduardo Ferreira como novo diretor adjunto de futebol do Timão. André Sanches, este sim, a grande novidade, novo superintendente de futebol do Corinthians, o profissional e também o amador. Portanto, André Sanches volta à diretoria de futebol do Corinthians, agora como superintendente. O Corinthians, que agora vai se preparando para o Campeonato Paulista, vai jogar contra o São Paulo novamente, só daqui um tempinho, viu, Michele? Dia 8 de março, pelo Paulistão no Morumbi. E enfrenta o São Paulo novamente pela Libertadores apenas no dia 22 de abril. No jogo de volta, também no Morumbi, a equipe do Corinthians vai se acertando para o jogo do final de semana no Campeonato Paulista, mas ainda em festa pela vitória na estreia da Libertadores, viu, Michele? Tá certo, Felipe Esboril, muito obrigada pela participação aqui no Gazeta Esportiva. Agora você vai embora, né? Trabalha mais um pouquinho e vai embora, porque senão vai pegar uma chuva daquelas, se Deus quiser, né? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Oscar Roberto Godoy. Boa noite, Michele. Boa noite, Godoy. Boa noite, Michele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, acho que o que pega mesmo é a vitória do Corinthians ontem. Venceu, a gente vai mostrar os gols lá na frente, vamos falar mais sobre essa vitória, mas sem entrar na questão tática, que a gente vai deixar para quando for falar do jogo mesmo, né, daqui a pouquinho. Só dizer que o Corinthians ratificou a condição de favorito para a conquista do título com o futebol, né, que apresentou ontem. Bom, é só ganhar de um timinho baba, você já vem com essa história, com essa conversinha que já é candidato ao título. Não ganhou de um time. Ganhou de quem? Ganhou de ninguém, A gente está avaliando um começo de temporada. Bateu em bêbado, já vem com essa conversa, candidato ao título. O Corinthians venceu o Palmeiras de maneira convincente, o Corinthians venceu o São Paulo de maneira convincente, o Corinthians venceu o Once Caldas de maneira de Munique, convincente. lá atrás. Não, Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, amistoso. Quer dizer, mas era um comecinho de... Mas enfim, então com consistência. Eu não estou avaliando... Não, eu estou aqui... Como comentarista, Godoy. Imparcial. Não vem aqui, não... Ele é bom. Não, mas não estou falando de você, eu estou falando que aguentou os corintianos. Você falou candidato ao título, 68 já riram ali. Olha lá, olha o Pascoal, se fechar a boca rindo, morde as orelhas. Então, mas é um futebol convincente. Olha o outro lá. A questão é bêbado ou não, o time está produzindo. E convenhamos, foi um clássico tradicional e que tem um equilíbrio muito grande. Godoy. Vou falar agora pra você, não ganhou de um timinho ruim pra caramba. O time foi tão ruim, mas tão ruim, que até o erro do juiz, os corintianos não querem nem lembrar dos erros do juiz e nem o São Paulo. Nós ia perder de qualquer jeito, com o juiz, sem juiz, a gente ia perder. Ia perder de qualquer jeito, com o juiz, sem juiz. Um time fraquíssimo. Aliás, é o mesmo time que tomou um chocolate do Santos. Tomou um chocolate do Santos e só não foi goleado lá na Vila porque o Rogério Ceni foi o melhor em campo. Portanto, vamos com calma com esse negócio de candidato ao título. Né? O pessoal da outra tá fazendo churrasco lá em Santo André, já comemorando o título. O pessoal lá tá lá, o Debeles, o Reinaldo com o Piapara preto e branca, tricolor. Para. Tá, o time muito ruim, o time do Corinthians taticamente está arrumadinho, disciplinado taticamente, tem um plano de jogo, cumpre fielmente, mas jogou contra um São Paulo fraquíssimo,
fraquíssimo, que pipocou, tremeu dentro da arena. Aliás, tá tremendo desde quando a torcida começou a gritar: é quarta-feira! É quarta-feira! Pelo amor de Deus, não deu um chute no gol, o goleirão Abóbora lá não pegou uma bola. Isso é verdade. Bom, mas a gente vai falar muito mais sobre o clássico no decorrer do Gazeta Esportiva. Boa, Celso. Bom, olha, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que hoje é sobre o troca-troca de jogadores que São Paulo e Corinthians fizeram na temporada passada. Ontem foi a primeira vez que o Jadson enfrentou o ex-clube e ele foi muito bem, hein? Um dos melhores, né, da partida. Por isso, nós queremos saber quem levou a melhor nessa negociação aí de Alexandre Pato por Jadson. O Corinthians ou o São Paulo? Celso Cardoso. Por tudo que já apresentou o Jadson no Corinthians, né? E o Pato no São Paulo, o Corinthians levou a melhor. E o Godoy? Mas o Pato fez falta ontem também. Se o Pato tivesse jogado, que não vai falta? Jogar. Aquele marrecão não faz falta nenhuma. Não, ele participou de gol dos outros gols. Aquele marrecão, gols dos gols que aquilo é pardal. Aquilo é um pardalzão que o pessoal pintou ele e aí venderam como canário. É um marrecão com grife. Não está fazendo falta nenhuma, o maior engodo. Enganou o Corinthians, enganou o São Paulo agora. E o Jadson só está jogando porque ele quer ir embora, quer vazar. Porque, ó, Jadson, Dagoberto, Borges, é tudo jogador que joga bem 3 meses, 2 meses, que é para renovar contrato ou porque assinou o contrato. Agora, dão o que ele quer. Ele não joga mais nada, não jogou nada no São Paulo, começou no São Paulo desse jeito aí, depois vazou, se mandou, não jogou mais nada. Portanto, fogo de palha também esse Jadson aí, mas quem levou a pior foi o São Paulo, porque esse marrecão, o Flávio Prado é apaixonado no Pato, né? Era. Não, o Flávio Prado é apaixonado no Pato, aliás, o Flávio Prado não come mais frango, ele só come pato. Bom, o resultado sai no final do programa de hoje, a gente quer saber a sua opinião. Olha, eu vou falar uma coisa muito chata aqui. Ontem a gente comentou aqui no Gazeta Esportiva sobre o ato racista de torcedores do Chelsea no metrô de Paris, depois da partida com o PSG, quando eles não deixaram um homem negro embarcar no trem em que eles estavam. O Chelsea divulgou agora há pouco uma nota oficial dizendo que identificou 3 suspeitos do ato e que, se for comprovado o envolvimento desses 3 aí, os torcedores serão banidos dos jogos do clube pelo resto da vida. Mais cedo, nessa quinta, a vítima desse ato absurdo se identificou, concedeu uma entrevista ao diário Le Parisien e avisou que não quer deixar o caso passar impune. Ato de racismo envolvendo o futebol chocou a Europa nessa semana. Contudo, dessa vez, o crime aconteceu no metrô de Paris. Na terça-feira, torcedores do Chelsea utilizavam o transporte subterrâneo da capital francesa para voltar do jogo contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, quando não deixaram um negro embarcar. Com cânticos afirmando serem racistas e gostarem disso, os ingleses expulsaram o cidadão do vagão. Mais tarde, a vítima foi identificada pelo jornal francês Le Parisien como Suleimani, casado e pai de 3 filhos. Eu queria embarcar, eles me empurraram e eu nem sei porquê. Eles estavam falando inglês, dizendo coisas que eu não conseguia entender. Tentei embarcar 2 vezes e fui empurrado para fora. Questionado sobre quanto tempo durou essa ação, ele respondeu: cerca de 6 ou 7 minutos. Nenhuma autoridade chegou para intervir. Apenas alguns agentes do metrô apareceram depois para fechar as portas do vagão. Soleimani não deixou de levantar uma bandeira contra o racismo na França. Acho que tudo aconteceu por conta da cor da minha pele. Você sabe que na França os negros sempre foram discriminados por conta disso, independente da origem. Ele também afirmou que vai seguir com o caso adiante. Estou indo em todas as associações contra o racismo. A polícia também tem que aceitar a minha queixa. É um absurdo muito grande você estar em 2015 e ainda presenciar um ato desse tipo.
E outra coisa, o rapaz é francês, ele estava no país dele. Aí vai um estrangeiro... Ele não estava com camisa de clube adversário. E aí vai um estrangeiro no país dele um inglês impedir idiota. a entrada dele porque ele é negro. E o cara com todo orgulho se diz, somos racistas, somos racistas. Tá louco. Sabe? Já passou da hora. As pessoas confundem liberdade de expressão com, sabe, com absurdo. Isso não é manifestação, não é liberdade de expressão, muito pelo contrário, isso é crime. E certo, o Chelsea, que já identificou suspeitos e vai afastar para o resto, são pessoas que não podem conviver no estádio de futebol. Fazer, né? Porque um estádio de futebol é um lugar que, na essência, né, é uma diversão, é entretenimento. Alegria, quer dizer, democracia, você vê as pessoas de todas as nacionalidades ali num exercício democrático. E, de repente, você vê alguns imbecis tendo esse comportamento inaceitável. Eu acho até que ficar fora dos jogos do Chelsea, ficar fora do futebol, é pouco, né? É pouco. Nunca mais poderiam entrar na França. Fiquem na Inglaterra. Aí é triste. Não que seja ruim a Inglaterra. Também tem jogadores negros. Mas a França é bom demais. A Inglaterra também tem jogadores negros. Fala você, Godoy. No próprio time do Chelsea tem jogadores negros. Como que eles são racistas se no time tem jogadores negros? Porque eles não gostam. Não dá para entender determinados comportamentos, mas infelizmente a nossa sociedade, o ser humano está evoluindo e regredindo simultaneamente. É verdade. Quanto mais evoluímos, pior ficamos. Eu acho que não sei se eu estarei vivo, mas nós voltaremos ao início da humanidade com esta evolução mental, de inteligência, com comportamentos medievais. Estamos com regredindo, a gente está regredindo, né? Estamos com vários exemplos aí. Vários exemplos. Aqui no nosso, não é racismo, mas você viu o que um imbecil de um pai fez com dois filhos. 2 bebês. Então, bebês. E aí o racismo praticado por quem convive com o negro, admira o negro e fica feliz com o que o negro faz pela sua equipe. Não dá pra entender. É um tipo de... Olha, é muito chato falar disso aqui, né? É desagradável ter que dar esse tipo de notícia, mas a gente tem que noticiar. Mas é muito deprimente mesmo o ser humano. Teria que combater com... Eu sou do combate olho por olho, dente por dente. Mas a gente sabe que você não pode incentivar, porque também é uma regressão. Mas tem determinados atos na vida que tem que ser punidos com paredão. Paredão, né? Paredão. Concordo. A bola rolou ontem também pelo Campeonato Paulista, num jogo fraco, sem inspiração alguma e pouquíssimo público. Alguém caiu, Fininho? A Portuguesa foi pro paredão. Não, você tá bem, né? A Portuguesa empatou. Caiu no paredão. Paredão. A Portuguesa empatou. Vai lá ver, Zé, com o Rio Claro, na Arena Barueri. Portuguesa? Portuguesa. Aqui. Toninho, Toninho, tua camisa tá aqui, Toninho, vou mandar pra você. Eu ia almoçar, mas não vai dar certo, não. Eu vou mandar a camisa pra você, dona Maria Helena Cardoso. Viu, eu cobrei ele, viu? Demorou, mas vai chegar. Aqui. Depois a senhora me conta, dona Maria Helena. Põe o esborio na tela, João. Portuguesa e Rio Claro se enfrentaram na noite da última quarta-feira pelo Campeonato Paulista, na vazia Barueri. E quando eu digo vazia, veja essa imagem e perceba. Poucos torcedores da Lusa compareceram. E apenas um. Isso mesmo, só um fanático pelo Rio Claro. Ele até deu uma forcinha para o Gandula. Depois viu Nenê Bonilha levar perigo ao gol de Rafael Santos. Imagina um jogo chato, cheio de passes errados, chutes para fora e bolas sem destinos. Meu Deus! A marcação estava muito forte em ambos os lados, entendeu? Então, quando a marcação está muito forte, o erro de passe aumenta um pouquinho. Cara, é um conjunto de erros, né? Eu acho que do meio para frente ali, nosso último passe não foi legal, mas no segundo tempo corrigimos isso. Criamos 2, 3 chances ali para matar o jogo, não matamos. O Rio Claro não foi quase lá, foi só no contra-ataque, mas essa era a estratégia deles. No segundo tempo, o estreante da noite, Rudy Cardoso, deu uma dessas. Tropeçou sozinho na bola. Lamentável. As equipes não conseguiram chegar no gol do adversário. Um verdadeiro festival de besteiras em campo. Léo Costa deu uma pequena esperança no finalzinho do jogo, aos 272 pagantes na Arena Barueri, mas não conseguiu. Final: Portuguesa 0,
Rio Claro também 0. Foi um jogo difícil, a gente teve algumas oportunidades, não matamos, mas a gente está feliz com esse 1 ponto. Empate com sabor de derrota, né? Porque a Portuguesa criou mais chances. Essa chance não pode desperdiçar, porque são 3 pontos valiosos, mas nessa fase aí de conhecimento dos jogadores, muitos jogadores novos se conhecendo, em pouco tempo de trabalho. Temos 4 jogos aí, não perdemos ainda. O importante é somar pontos, que o objetivo maior é não cair divisão. Mas que com 13 pontos conseguimos esse objetivo e depois vamos pensar se dá para classificar. Corta pra mim, João! Mais 4 partidas completaram ontem a 5ª rodada do Paulistão. 2 jogos terminaram empatados. Em Marília e Osasco, 1-1. E em Lins, Linense, 2, Ponte Preta 2. Veja os gols dos outros jogos. Nossa, mas eu erraram o... Em Campinas, o 15 de Piracicaba enfrentou o Red Bull Brasil e abriu o placar aos 13 do primeiro tempo com Paulinho, 1-0. Aos 33, Edmilson aproveitou a sobra e deixou tudo igual para o Touro Louco, 1-1. Na volta do intervalo, o alvinegro ficou novamente em vantagem com o gol de Chico, que não desperdiçou o rebote, 2-1 15. 6 minutos depois, a zaga piracicabana falhou e o Red Bull empatou, 2-2 no Moisés Lucarelli. Mas no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, Tony cobrou falta e Rodrigo cabeceou para decretar a vitória dos comandados de Roque Júnior. Placar final, Red Bull Brasil 2, 15 de Piracicaba 3. O Penapolense visitou o Mojimirim no Romildão e saiu na frente com um gol de Léo Melo aos 35 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Mogi contou com a brilhante atuação de Thomas Anderson. O atacante do Sapo saiu do banco de reservas e garantiu a virada dos donos da casa em 5 minutos. Aos 21, empatou após cobrança de falta ensaiada e aos 26, mandou para o fundo da rede após passe de Magrão. E ficou assim, Mojimirim 2, Penapolense 1. Olha só, valeu a pena, né? O presidente do 15, contra tudo e contra todos, manter o Roque Júnior lá. Olha só, o 15 ganhou a primeira vitória fora de casa, contra um dos caçulas também da A1. Em Marília, o jogo ficou empatado, Marília e Audax. Mas o que o trio de arbitragem conseguiu fazer de errado... Nossa! Eu vou te contar, tinha que ficar 1-1 mesmo, porque ó, gol legítimo anulado, e pênalti não marcado, lance de não impedido e a bandeirinha, tinha uma moça no trio marcando o impedimento, o assistente número 1 marcando impedimento de gol legítimo, o árbitro Aurélio Santana não marcando pênalti. Eu vou te contar. Federação Paulista de Futebol, o trio que trabalhou no jogo Marília e Audax é muito ruim. E você assistiu esse jogão, Godoy? Ai, que dor. Eu prestigiei meu amigo Vampeta. Coitado. Campeonatos estaduais no Rio de Janeiro, o Botafogo começou a temporada de reconstrução muito bem, com a dupla Jobson e Bill se destacando no ataque. Já no Rio Grande do Sul, depois de resultados ruins nos últimos 2 jogos, o Grêmio de Felipão venceu ao Passo Fundo, timão, hein, fora de casa, e aliviou os problemas do tricolor gaúcho. No Vermelhão da Serra, Eraso anotou o primeiro do Grêmio contra o Passo Fundo após cobrança de escanteio de Douglas. 1-0 com direito ao abraço coletivo no professor Felipão. Na volta do intervalo, o zagueiro do Passo Fundo tentou interceptar o lançamento de Douglas, mas a bola caiu nos pés de Everaldo, que só tocou para Pedro Rocha fazer. E ficou assim, Passo Fundo 0, Grêmio 2. Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo derrubou o Friburguense fora de casa. Bill inaugurou o marcador logo aos 6 do primeiro tempo. 1-0 Bota. Na segunda etapa, Jobson de cabeça ampliou a vantagem do Clube da Estrela Solitária. 2-0. Comemoração no estilo Cristiano Ronaldo. Que marra, hein, Jobson? E aos 35, GG recebeu o cruzamento e anotou o terceiro do Botafogo. Mais um de cabeça. 3-0 Botafogo e nada mais. O Vasco recebeu o Barra Mansa em São Januário e saiu atrás no placar. Aos 8 da segunda etapa, Vitinho fez um golaço no ângulo. 1-0 para os visitantes. Aos 35, Bernardo cobrou falta e Rafael Silva deixou tudo igual para o Cruz Maltino. E ficou nisso, Vasco 1, Barra Mansa também 1.
No Raulino de Oliveira, o Volta Redonda surpreendeu o Fluminense. Aos 18 do primeiro tempo, Hugo deu uma bela arrancada e bateu na saída de Diego Cavalieri. 1-0 Voltaço. Em seguida, Wellington Silva cruzou para Jean igualar o marcador. 1-1. 5 minutos depois, Adeilson foi lançado no contragolpe e fez o gol da vitória do Volta Redonda. 2-1, placar final. Voltamos a falar da Libertadores. O Atlético Mineiro foi mal na estreia e acabou perdendo do Colo-Colo por 2-0. Você tá contaminado? Corta pro Celso, João. Que é isso? E o peru não, o peru do Vitor. O peru do Vitor. Fala alguma coisa, respirar. Aê, Fala você. Respira, Celcinho. Vai, volta ao normal, Celcinho. Celso. Arrebenta, garoto. Não fica tenso. Relaxa. Só tem 20 segundos do VT, tinha que falar rápido Vai pro lá, João, garotinha. entendeu? Concentra. Vai lá. Fala do Colo-Colo e Nós do... confiamos em você. E do Vitor aí, que tomou um frangaço. Vamos lá. Vexame brasileiro, né? Só tem isso para dizer. Internacional perdeu na estreia, Atlético Mineiro perdeu na estreia e só tivemos um brasileiro vencendo porque tivemos um confronto direto entre brasileiros. Só por isso. Mas pelo menos a vitória do Corinthians foi consistente, isso a gente fala daqui a pouco. Agora, Atlético Mineiro e Internacional e São Paulo, que decepção. Tá muito ruim. Fala, Godoy. É isso mesmo, o Celso lembrou bem essa situação aí, iniciando a participação brasileira, tá? Lá vem o tal da desculpa, muito bem, né? Que é a tal do craque boliviano, que é o La Paz. La Paz e junto com o Altitude formam uma dupla de ataque fenomenal. Mas o Inter foi covarde pra caramba, mesmo tendo esse problema de estratégia de adaptação para jogar na altitude. Foi covarde, perdeu. O Atlético Mineiro foi dominado também, não sei se esse frango do Vitor aí desestabilizou a equipe, mas foi dominado, mostrando que a Libertadores, embora o pessoal lê alguns nomes aí, fala, nossa, mas que time é esse que está na Libertadores? E os brasileiros tradicionais, se bobearem, poucos passarão para a fase seguinte. Verdade. Poucos passarão para a fase seguinte se continuarem nesse ritmo aí. Mais 3 partidas dão sequência essa noite, a primeira rodada da Libertadores. Às 8h45, Danúbio, do Uruguai, do Paraguai, não é? É do Uruguai. Do Uruguai, mudaram agora Campeão o país. Uruguai. O Danúbio? O Danúbio Azul, do Uruguai. Não é azul. Tudo bem, mas pra mim é. Ele recebe o São Lourenço em Montevidéu. No mesmo horário tem Libertad e Atlético Nacional de Medellín no estádio Nicolás Leoz, em Assunção. Às 11 horas, o San José da Bolívia enfrenta o River Plate na altitude, nessa grande altitude de 3.735 metros de Oruro. Ontem, o Guarani do Paraguai, esse aí que confundi, o Guarani do Paraguai empatou com o Sporting Cristal em 2-2. O Tigre do México fez prevalecer o mando de campo e venceu o Juan Aurich do Peru. Cada time. O Boca Juniors também começou bem a competição ao vencer o Palestino fora de casa. Bom, o Boca, aliás, os argentinos estreando muito bem, hein? O Racing meteu um chocolate lá no Deportivo Táchira anteontem. Ontem foi o Boca que venceu fora de casa, venceu no Chile. Você tem hoje os 4 grandes pela primeira vez na história da Libertadores. Você tem São Lourenço, que ele vai poder observar hoje, você tem Boca, você tem River Plate e tem o Racing. Todos grandes e todos campeões da Libertadores. Interessante para esse duelo aí, com mais tradição e rivalidade contra os brasileiros. Mas na América do Sul é todo mundo contra a Argentina, futebolisticamente falando, mesmo a língua sendo a mesma. Voltamos a falar do primeiro clássico entre Corinthians e São Paulo pela Libertadores. O repórter Alexandre Silvestre esteve na arena em Itaquera acompanhando o jogo e a festa da Fiel na vitória do Timão por 2-0. Veja tudo o que aconteceu antes, durante e depois do jogo. Portão, arquibancada sul. Todos os caminhos levam ao Itaquerão.
Antes do cair da noite, corintianos com pressa? Por que a pressa, irmão? Vai, Corinthians! Pressa para demonstrar um grande otimismo. Vai, Corinthians! É nós hoje, hein? Atrasado, é cedo ainda. É nada, tem correr pra pegar lugar, pô. Valeu? Vai, Corinthians! Vai ser fácil. Será? Vai passar um trator em cima do São Paulo. Vai massacrar. Eu não sou o Chico Lang, mas acho que vai ser 6-0 hoje. Pouco depois, chegam os primeiros São Paulinos, torcedores comuns em excursões particulares que quase estacionam no território alvinegro. Susto que não diminui a confiança. Vamos ganhar esse jogo pela camisa. São Paulo é muito forte internacionalmente. São Paulo favorito, lógico. Libertadores é a gente, né? Os caras estão mais redondos, mas só que eles estão acreditando que hoje vai ser fácil. Não vai não. Hoje o tricolor ganha, pode ter certeza. 1 hora antes da bola rolar, enquanto o telão da arena mostra gols do Timão em cima do São Paulo, as caravanas das organizadas do tricolor tomam conta da rua, isolada pela polícia. Em alguns segundos, o batalhão de 1.500 fanáticos invade a casa do rival. Aí a polícia vai segurando a turma para que a entrada seja menos tumultuada. Não dá para todo mundo chegar e ir para dentro do estádio de uma só vez. Nossa, velho. Mas nem todos são radicais. Há quem queira apenas curtir um bom futebol em família. Com a torcida, no momento, é melhor do que vir sozinho. Se eu vier sozinho, eu tô arriscado a sofrer uma agressão de carro no meio do caminho. E você? O que você sentiu aí no caminho, cara? Senti muito bom. Eu gostei de vir com a torcida. Muita energia? Só não pode brigar, né? Tudo na paz, né? Tudo na paz. Como é que é? Tudo na paz. Tem espaço ainda para a declaração de amor. Eu queria mandar um abraço aí pra minha namorada aí, Tamires. Ei, Tamires, eu te amo aí. E reclamação. Lembra do churrascão na Kombi que homenageia a Marlene, a esposa do saudoso ex-presidente Vicente Mateus, no estacionamento do estádio, antes da partida contra o Once Caldas, na pré-Libertadores? Pois é, a Gazeta colocou no ar, os caras ficaram famosos e a festa acabou. Primeiro, único e último. E a culpa é do Silvestre. Em campo, o Corinthians não passa vontade. Elias, com fome de bola, causa indigestão na zaga do São Paulo. Um banquete para a Fiel aos 11 minutos. A oportunidade desaparece. O sistema ajuda, mas a equipe toda está de parabéns. Tanto na hora de marcar, que é o mais importante, na hora de jogar, todo mundo está aparecendo. Aos 23 do segundo tempo, Jadson cospe no prato que comeu e marca no ex-time dele. 2-0 Corinthians. Fazer gol em clássico, todo mundo gosta de fazer. Então, ainda mais no São Paulo, né? No meu primeiro clássico consegui fazer um gol. Fico feliz de poder ajudar a equipe do Corinthians. Na sala de conferências da Arena Corinthians, as explicações dos comandantes. Nós tivemos 2/3 do jogo, onde foi superior. E naquele momento onde nós não fomos superiores, que eles foram os 15 minutos do primeiro tempo, talvez um pouquinho mais, não sei, a gente não dava infiltração ao adversário. Eu não acho que a gente deve passar uma responsabilidade para a arbitragem, porque a gente não jogou bem, né? A gente teve, como era previsto, uma boa posse de bola, porque é o que nosso time tem, ainda mais com o meio campo hoje de muita técnica, mas muito pouca profundidade. Então não dá para reclamar. Eu acho que o lance que eles estão reclamando, para mim era muito longe para ver, que era o lance do segundo gol, né? Me parece que foi falta, mas se não for o segundo gol, fica 1-0. E na zona mista, as análises dos que jogam.
muito dessa vitória tem a ver com a aplicação tática do time, aplicação dentro de campo? Com certeza, o professor cobra isso aí sempre, de todo mundo, não só de quem marca lá atrás, nós da frente também tem que roubar a bola, tem que ajudar. E você ganhar o Libertadores tem que ser assim, eu acho que tem que jogar dessa forma dentro e fora de casa, se não for assim você não vai ganhar nunca. Por que o São Paulo não conseguiu competir de igual para igual com o Corinthians? Não, essa é a sua opinião, né? A nossa foi que a gente no primeiro tempo, no começo do jogo, fomos pressionados, aceitamos a pressão. Realmente tomamos um gol numa bobeira. Depois a gente equiparou, tocamos a bola. Lógico que tocar a bola só atrás também não tem resultado nenhum. Mas posse de bola nossa foi muito maior que a do Corinthians. A gente igualou, não criamos tanto, mas também no primeiro tempo eles também não criaram nada. Mas no segundo a gente se lançou para cima, abriu um espaço e é normal que a gente tome o contra-ataque. E para fechar, uma cutucada de Cartola. Você ficou surpreso com a superioridade do Corinthians no clássico de hoje? Não, sempre de vez em quando acontece, hoje aconteceu uma. Por que o cinismo da declaração? O cinismo não, é realidade. O São Paulo é um Papa Libertadores, ganhou 3, é o time brasileiro que mais Libertadores ganhou duas Copas Toyota, ganhou um Mundial. É óbvio que é favorito, mas nem sempre o favorito ganha. E por que vocês colocaram o São Paulo no bolso nessa noite? Não, nós não colocamos o São Paulo no bolso, simplesmente fizeram 2 gols e ganharam o jogo. Vou reproduzir aqui o título do meu post no blog gazetesportiva.net, na cara do gol. Vitória incontestável. Não tem o que se discutir. O Corinthians foi melhor que o São Paulo durante todo o jogo. Foi até decepcionante, porque eu esperava um grande jogo e, na verdade, eu vi um time jogar. Alguém vai assim, mas o São Paulo teve mais posse de bola. Aí eu pergunto, e qual foi a chance criada pelo São Paulo? Teve uma cabeçada do Luiz Fabiano, porque a bola bateu na cabeça do Luiz Fabiano. Não foi nem porque foi produzida uma jogada de efeito. O Corinthians matou o São Paulo ontem, fez 2-0, poderia ter feito mais gols. O Danilo teve 2 oportunidades fantásticas, errou o alvo. O Fábio Santos também teve uma outra muito clara. Aliás, o Danilo fazendo a função de pivô também foi uma agradável surpresa. Funcionou muito bem o Danilo e é uma bela opção para o Tite. Aliás, os próprios jogadores de São Paulo reconheceram a superioridade com exceção ao Ganso, que resolveu jogar nas costas da arbitragem. É claro que o árbitro errou, isso é assunto seu, mas o árbitro errou. Mas longe de ser determinante o placar do jogo. Porque o erro no gol, o erro de não ter marcado a falta que resultou no segundo gol, foi um erro até pequeno em relação ao erro que ele cometeu aos 10 minutos de jogo, o árbitro. Porque se ele expulsa o Denilson por ter agredido o Elias, o São Paulo jogaria com um jogador a menos a partir dos 10 minutos do segundo tempo. Ixi, aí? Seria muito pior. Então a vitória foi incontestável, superior. Foi tão incontestável que ninguém lembrou do Guerreiro. Ninguém lembrou do Guerreiro. O São Paulo foi tão incompetente que não chutou uma bola no gol. O Muricy estava tão apático e entregou os pontos que parecia que ele estava com cólica no banco de reservas, né? Pelo semblante dele. Então, o São Paulo não pode falar nada, não pode justificar, e seria um ato de nobreza reconhecer a vitória, a grandiosidade da vitória do Corinthians. Olha, foram superiores a nós, méritos, parabéns. E não ficar procurando desculpa, mesmo que por um ato justificável até de um erro de arbitragem. Porque o erro maior foi não ter expulsado o Denilson, que seria muito mais prejudicial ao São Paulo. Bom, do vencedor para os perdedores do majestoso de ontem, Alexandre Silvestre foi ao CCT da Barra Funda acompanhar a reapresentação do tricolor. Tricotando, professor. Pela conversa com o Milton Cruz, Muricy ainda não engoliu a derrota de ontem. O treinador reconheceu que errou na escalação, mas quem entrou em campo também tem muita responsabilidade no processo. Os titulares de cara amarrada logo se recolheram durante a reapresentação. Breno, que pode tapar buracos no futuro na zaga tricolor, segue treinando em separado. Quinta-feira de jogo-treino, reservas contra o Nacional, vizinho de CT na Barra Funda. Visitante que não incomodou foi o São Paulo em Itaquera.
O time terá agora 2 jogos em casa. Sábado, diante do Grêmio Audax pelo Paulistão, com equipe alternativa e as quase certas voltas de Alexandre Pato e de Centurion. O argentino, no entanto, precisa cumprir mais uma partida de suspensão na Libertadores e será justamente quarta-feira no Morumbi, frente ao Danúbio do Uruguai. Menos conversinha, Muricy, e trabalho, meu filho, senão o nó pode apertar de vez. O atacante Patito Rodrigues está com os dias contados no Santos. Em entrevista a um canal de TV da Argentina, o jogador revelou que atuará no futebol da Malásia a partir de abril. Ele tinha a proposta do Huracán da Argentina e chegou a ser inscrito pela equipe na Libertadores, mas preferiu acertar com o futebol asiático pelo retorno financeiro. O Patito falou também sobre o atrito que ele teve com o técnico Anderson Moreira, que o afastou por chegar atrasado aos primeiros treinos do ano. Dentro de campo, a defesa do Peixe é destaque no início da temporada e o recém-chegado Vanderlei reconhece que a briga para ser o dono da camisa 1 será boa. Cara, é complicado, como eu disse, falar de titularidade, né? Todos estão trabalhando muito forte, tem jogadores de qualidade, goleiros excepcionais aí, que só estão esperando uma brechinha, né? Eu espero ali, quando tá entrando em campo, fazer o meu melhor para me manter como titular, mas como eu disse, todos estão aptos a entrar em campo e fazer um grande trabalho também. Eu acho que o importante é você ter opções, né? Boas opções, é o que tem acontecido, né? Jogadores que estão entrando tão bem, os que estão em titular também estão bem. O Gabriel está chegando agora da seleção e também vai buscar o seu espaço. O importante é todos estar fazendo um bom trabalho e deixar para o Anderson dor de cabeça, né? Eu acho que para o treinador ter várias opções ali, opções boas, é importante. E o Santos é uma equipe grande e não pode ter só jogadores titulares, não. Tem jogadores que tem que estar ali brigando pela posição, fazendo sombra para os outros também que estão titulares para dar seu máximo em campo. Celso faz assim, né? E Verflow, Pearl Jam. Verdão agora, com a proximidade das estreias de Valdívia e Arouca e a chegada de Cleiton Xavier, a disputa por uma vaga entre os titulares do meio-campo do Verdão. Ó, a disputa vai ficar boa lá no meio-campo. Hoje, entre os 11 de Oswaldo de Oliveira, Alan Patrick falou na academia de futebol sobre essa dor de cabeça boa que o treinador vai ter pela frente. Veja na reportagem do Fernando Gavini. Mesmo no rival Palmeiras, foi impossível não assistir ao clássico entre Corinthians e São Paulo pela Libertadores. Foi um jogão, parabéns pro Corinthians. A semana livre serviu para preparar a estreia de Arouca. Sempre me dei bem com o Arouca, um cara do bem e brincalhão, a gente tá sempre junto. Amigos, negócios à parte. Para Arouca entrar no time, Alan Patrick corre o risco de perder seu lugar entre os titulares. Oswaldo de Oliveira tem duas opções. Pode simplesmente tirar Robinho para colocar o ex-santista, ou sacar Alan Patrick e adiantar Robinho para a armação. Isso é bom para o grupo, porque a gente sabe que não podemos nos acomodar. Então isso incentiva cada dia mais todos os jogadores tá se empenhando ao máximo, né, dentro dos treinamentos, nos jogos, porque é um grupo muito qualificado, né, e todo mundo quer uma vaga entre os 11, todo mundo quer jogar, e eu também quero a minha. Então acho que o professor Oswaldo sabe melhor que ninguém, né, o que deve ser feito pro melhor do Palmeiras. E olha que a concorrência em breve vai aumentar. A volta de Valdívia está prevista para o próximo dia 28 contra o Capivariano. E Cleiton Xavier, que não foi inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista, estará à disposição de Oswaldo de Oliveira para o mata-mata e também para a Copa do Brasil. Sabemos que vai ser um ano de muitos jogos, onde todos vão ter oportunidades. Então vai ter jogos que vamos jogar junto, vai ter jogos que um ou outro vai ter que estar no banco preparado para entrar, para ajudar. Então acho que essa disputa aí vai ser boa, é sadia e é válida.
para que a gente possa crescer dentro do ano. Para comemorar essa boa fase aí de Santos e Palmeiras, lá em Turiúba, terra de Asa Branca, o Urbão, o Edinho, o Marinho e o Dalton estão lá comendo uma rabada do Marinho. Agora, o Robinho é que precisa jogar um pouquinho. No Palmeiras, com esse monte de gente no meio campo, só 3 pode chegar lá no vestiário, pegar a camisa e falar que vai jogar. Arouca. O Cleiton, Xavier e o Valdívia. Os outros são jogadores... O Zé Roberto também, né? Não, mas no meio campo, o Zé Roberto no meio do campo também. O Zé Roberto pega e joga. Mas ele tá jogando como lateral. Desse monte aí do meio campo, tem muita quantidade. Qualidade, só 3 e com o Zé Roberto 4. Se o Valdívia estiver bem, né? Ainda é o melhor. Da enquete do site gazetesportiva.net. Celso, por favor, quem levou a melhor aí? O Corinthians com o Jadson ou o São Paulo com o Pato? Corinthians com o Jadson, 68,8%. Muito bem, né? Não sei quem inventou essa enquete, porque era óbvio o resultado. Não, foi você? Não foi. Claro que não foi você. Não, tô brincando. Foi uma excelente enquete. Flávio Prado que inventou essa enquete. Flávio Prado e Rogério Assis. Com sua... Chupa, Flávio Prado! Chupa, Rogério Assis! Tchau! Fica com esse pardalzão aí, Jornal da Gazeta agora. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já. Fique com Deus. Solta o som, DJ!